então você acabou de finalizar todos os livros de Clarice Lispector. Como você está se sentindo em relação a isso? A sensação de ler Clarice Lispector sempre vai ser a de, depois de muito tempo me afogando, conseguir ar fresco. É tomar uma xícara de café com o terror na tentativa de fazer a tristeza mais bonita por meio das palavras. Eu penso que eu peguei o amor pelos livros da minha avó. Eu não passei tempo suficiente com ela, mas o tanto que minha mãe me contou sobre isso, eu sei que ela tinha uma conexão muito profunda com os livros e com a Clarice. Minha mãe era uma pessoa do tipo que já acordava com um livro na mão. Então, só que a gente era muitos filhos e muitos livros. O tempo todo ela queria ler. Então, aos afazeres de casa, ela deixava o livro na beirada da mesa, da cozinha, sempre. Na expectativa de poder ler, mas às vezes não dava para ler, porque era muita coisa. Então ela só conseguia ler à noite, quando todos já tinham ido para os seus quartos e ela tinha acabado de fazer tudo. Depois isso foi mudando, né? Todo mundo foi crescendo e ela conseguia ler. Então o que ela fazia? Ela só lia o tempo todo. Ela lia, lia, relia, lia de novo. Então teve livros que ela leu muitas vezes, teve livros que ela leu uma vez e não gostou, mas ela tinha assim, a gente chegou a doar um carro cheio de livros. Nesse meio, vários autores, a Clarice também faz parte, a Clarice Lispector. E foi aí que a gente começou a gostar dela também. Ler, querendo ou não, sempre ajuda alguém, e eu aprendi isso com a avó Diva. Ela deixou o legado de suas palavras e de suas histórias lidas para muita gente, inclusive para sua neta, e ela nem sabia que estava fazendo isso. Eu acho que eu tinha uns 11 anos quando eu entrei no Facebook pela primeira vez e eu me deparei com uma postagem da minha mãe com uma frase da Clarice Lispector. Já sabia ler, já sabia escrever, mas eu não entendi nada do que aquilo estava querendo dizer. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Fui então e perguntei para minha mãe o que queria dizer aquelas palavras estranhas e ela não me explicou. E eu sou muito grata hoje em dia por ela não ter me explicado, mas ela falou: um dia você vai entender sozinha. Quando é esse dia? E por que é tão difícil de explicar? 12 de junho de 2021. 15 anos. Tudo o que pensamos, nossa realidade, está dentro de nós. Não são os limites do corpo que preenchem a alma, são os infinitos limites da alma que preenchem seu corpo. E assim vou entendendo que o amor é necessário a nós, para entregar ao mundo, para entregar a vida. Eu escrevi isso no meu primeiro diário, enquanto eu lia o primeiro livro da Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Eu acho que eu finalmente estava começando a entender do que minha mãe dizia, porque apenas a Clarice Lispector para inspirar uma menina de 15 anos a escrever essas palavras. A semente estava sendo regada. 25 de março de 2024, 18 anos. A Hora da Estrela. Lispector tenta afastar sua persona do livro, mas é evidente que em muitos momentos não consegue. A história te revela um espaço de identificação, com Macabeia, com o narrador ou com a própria Clarice, que respinga nuances de seu eu em suas personagens, luminosamente reconfortante para a alma. Eu reencontro Lispector numa fase que tá tudo uma bagunça, tal como a vida de Macabeia. Os livros da Clarice eu nunca tive que procurar por eles. Eles me encontraram. Eles me encontraram exatamente quando eles tinham que encontrar. Eu tava fazendo um curso que eu não gostava, tava saindo com pessoas que me faziam mal,
E foi a primeira vez que numa personagem eu senti um sentimento completamente novo. E eu acho que na literatura a gente experiencia sentimentos novos e a gente procura saber mais sobre eles. Eu lembro de experienciar a necessidade de morrer para renascer de novo. Não morrer tragicamente como a Macabeia, mas uma morte simulada. Eu precisava recomeçar minha vida. Eu precisava fazer o que eu queria. A vidente não podia ficar esperando. O táxi amarelo estava no caminho. Eu precisava ir atrás do que era meu. Depois desse encontro maravilhoso com a Hora da Estrela, eu quero saber mais sobre Clarice. Ela deixa cada vez mais sementinhas na minha cabeça. Eu quero entender mais o que ela fala sobre sentimentos e eu começo a brincar que todas as manhãs eu faço um devocional com ela. E todas as noites eu escrevo no meu diário enquanto eu leio os dela. Começo a ler os contos, os relatos, as crônicas e eu sentia que eu estava sempre com uma amiga. Chegamos em terça-feira, 30 de setembro de 2025. Às 6h04 da manhã, eu finalizo Paixão segundo GH e escrevo. E como um livro termina, o mês se vai, inovando ideias sem deixar de lado a confusão e melancolia. GH, eu tentarei. Eu tentarei lembrar. Tentarei lembrar que o instante é já, o amor é já, e Deus é o próprio já. E tudo o que espero para outubro é o que acabo de ler em setembro. A lembrança assustadora do presente, do instante, do precisar. E apenas por pensar que eu preciso, já ter. Pedir com a carência do agora e a falta de esperança do futuro, porque o já acontece já tão vividamente. Como um livro termina, o mês se vai. E leva tudo. Tudo menos esse momento, porque é tudo que conseguimos garantir. O presente é a face hoje do Deus. Obrigada novamente, Clarice. Eu acho que esse foi o nosso encontro mais íntimo. Mas então me diga, qual livro você levaria para uma ilha deserta? Água Viva. Em apenas 90 páginas eu teria distrações o suficientes para nem lembrar o quão entediada eu tô. Eu não precisaria pedir socorro, porque a salvação estaria bem ali, nas minhas mãos. Viver é tão desconfortável. Tudo aperta, o corpo exige, o espírito não para. Viver parece ter sono e não poder dormir. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. Em Laços de Família, eu conheço uma personagem com meu nome. E eu até começo a gostar mais dele. Em Maçã no Escuro, eu questiono a minha intelectualidade. Não entendi nada. Entender é relativo, mas eu me conforto um pouquinho mais quando eu vejo sobre o conto do Ovo e da Galinha e vejo que nem a Clarice Lispector entendeu o próprio conto. Talvez então a minha próxima leitura seja Maçã no Escuro. Eu quero entender menos, falhar de novo, falhar melhor. O Livro dos Prazeres foi a minha aprendizagem sobre a espiritualidade. Então existe mesmo isso aí que eu acredito? Eu só preciso encontrar dentro de mim, de novo e de novo. Eu aceito a minha melancolia e tenho um pouquinho mais de gratidão por ela, em sopro de vida e felicidade clandestina. Eu me dou melhor comigo mesma quando eu estou infeliz. Há um encontro. Quando me sinto feliz, parece-me que sou outra, embora outra da mesma. Outra estranhamente alegre, esfuziante. Levemente infeliz é mais tranquilo. 6.582 páginas lidas. Todas com o português da Clarice Lispector. Sim, a língua portuguesa é dela. Eu falo 5 línguas, mas nada me faria mais feliz do que utilizar do bom português como a Clarice Lispector utiliza. Eu acho que a menina de 11 anos finalmente cessou suas dúvidas.
Ela entendeu e leu várias vezes aquela frase que a mãe gostava tanto. Mas a de 20 tem mais perguntas. E isso foi algo que Lispector me ensinou. Que é mais importante perguntar sobre o mundo do que obter todas as respostas. Agora me resta crescer, reler, reexperimentar, renascer. Mas a primeira experiência com Clarice eu já tive. E isso nunca vai ser mudado. Obrigada, Clarice.